paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de te convidar a você abrir aí a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do 13. Diz assim, esqueci de apertar, né? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque a tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão e abençoando-o, tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais lhes diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai querido e Pai amado, Deus, nós te agradecemos e te louvamos muito, Senhor. Deus querido, por essa igreja em primeiro lugar, Senhor. Deus, pela Tua palavra. Deus, e como já foi orado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir, Senhor, ao encontro da necessidade dos Teus filhos nessa manhã. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é o nosso Pai. E o Senhor sabe, Senhor, aquilo que nós mais necessitamos. Eu clamo e eu suplico a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, que essa palavra realmente venha para edificar,
que venha para consolar, que venha para confortar, que venha para curar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de falar nessa manhã, o tema da minha mensagem é superando as decepções e as frustrações. Queridos, a gente vê claramente nesse texto que a gente acabou de ler aqui, eu escolhi esse texto, como poderia ter escolhido tantos outros que falam acerca de decepções na Bíblia, mas esse aqui é bem claro, bem literal, né? Você percebe o quanto esses dois discípulos estavam extremamente decepcionados e frustrados com Jesus, diretamente com Jesus, com toda a situação que estava acontecendo, né? É interessante que esses dois discípulos, eles não faziam parte dos 12 discípulos, até porque um aqui é dado o nome no versículo 18, se chama Cleopas, e alguns estudos dizem que possivelmente possa ser até a esposa dele que estava com ele, e por isso os dois eram chamados de discípulos. Mas a gente precisa entender, querido, o contexto, o porquê é que eles estavam tão decepcionados. E a história vem de muito tempo atrás. A gente pode pegar como exemplo, né, Isaías capítulo 9, por exemplo, quando diz ali o profeta em uma promessa dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É interessante, queridos, que esse texto foi escrito 630 anos antes da vinda de Cristo, aproximadamente. E eles já tinham uma promessa em que um dia esse grande rei, esse grande libertador, esse grande homem ia se levantar para libertar o povo e para reinar sobre esse povo. E eles ouviram o tempo todo ano, essa esperança, essa expectativa no coração deles era renovada. Provavelmente todas as vezes em que os sacerdotes ali se reuniam uma vez por ano para prestar o sacrifício, eles mencionavam a respeito dessa esperança. Pode não estar tudo bem agora, mas um dia vem aquele que vai reinar sobre nós, aquele que vai libertar o povo e vai governar. E quando isso acontecer, vai haver prosperidade, não haverá mais choro, e a paz de Deus virá reinar sobre nós. Imagine ano após ano ouvindo isso. Os outros profetas vieram e continuavam confirmando isso. Os 400 anos de silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles continuavam de geração em geração passando isso para frente. Um dia vai vir aquele que vai libertar. Um dia vai vir aquele que vai reinar sobre nós. E a gente vai voltar a ser um povo forte, onde Deus vai reinar e nós vamos ser prósperos. Depois desse período de silêncio veio João Batista. E com João Batista não foi diferente, porque ele dizia o seguinte: olha o que João Batista disse. E respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. E este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Olha que interessante, queridos. Eles esperavam alguém que iria se manifestar de uma forma sobrenatural, de uma forma extremamente poderosa, de uma forma fantástica, e esse foi o erro. Se colocar uma expectativa e uma esperança errada. Até mesmo porque Jesus, ele nunca pregou um reino terreno. É importante a gente enfatizar isso aqui e colocar essa observação. O que Jesus, depois que ele começou o seu ministério, ele pregava o reino celestial, o reino de Deus, o reino da eternidade. Amém? Jesus, ele nunca pregou esse reino terreno que eles estavam esperando.
Então, quando acontece tudo o que aconteceu com Jesus, né, eles ficam extremamente decepcionados. Puxa vida, aquele que a gente cria, aquele que a gente confiava, aquele que a gente achava que ia ser realmente o nosso libertador, que ia reinar, que ia fazer com que Roma saísse do poder e a gente dominasse e vivesse em paz. Isso não aconteceu. Eu vejo com isso, queridos, que a decepção ela está diretamente ligada ao nível de expectativa que nós temos em relação às coisas e também em relação às pessoas. Somos nós que criamos essa expectativa. Então acaba passando para nós a responsabilidade de crer, de confiar, de esperar e de criar essa expectativa. A minha esperança está na minha esposa, a minha esperança está no meu filho, a minha esperança está no meu amigo, a minha esperança está no meu pastor, está na minha igreja, está no dinheiro, está no poder, está no sucesso, está aonde for. E a gente cria essa expectativa enorme, achando que aquilo ali então vai fazer com que a gente viva em paz e viva tranquilo. Uma frase: esperar menos não significa desistir. Antes se surpreender do que se decepcionar. Eu gostaria de citar para você duas definições aqui dessas duas palavras. A primeira, decepção. Frustração ou tristeza sentida quando algo que se esperava que acontecesse não aconteceu. Ou quando alguém não corresponde ao que se idealiza. Uma desilusão, um desapontamento. Uma situação ou pessoa que causa frustração ou tristeza. E o que é frustração? Ato ou efeito de frustrar, de falhar ou fazer falhar. Fracasso, decepção, causada pela não satisfação das expectativas, desapontamento. E na psicologia, o estado resultante da impossibilidade de satisfazer uma necessidade ou desejo. E aí vai para você, querido, uma pergunta retórica. Quem aqui nunca se decepcionou antes? Quem aqui nunca se frustrou antes? Eu posso dizer que eu várias vezes. Com alguém ou com alguma coisa, ou até mesmo com Deus. E eu creio que nós, como cristãos, a gente acaba sempre transferindo para Deus. Mesmo quando a nossa decepção é com as pessoas, mas inconscientemente a gente acaba transferindo para Deus. Por quê? Simples porque a gente crê que Deus, Ele é soberano, não é verdade? Que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então a gente automaticamente pensa, se Deus está no controle da minha vida, de cada coisa, de cada situação, de cada momento, de cada relacionamento meu, se alguma coisa acontece ruim, Deus automaticamente se torna responsável, não é verdade? Queridos, como eu disse, eu tive várias. Eu coloquei aqui duas experiências só rapidamente, alguns já devem ter ouvido, né? Quando eu cheguei aos Estados Unidos, a gente chegou na Flórida e eu comecei a trabalhar com construção. Eu cheguei em 98, eu vou dar um jump aqui para 2005, 2006. Eu sempre trabalhei com instalação de piso, construção e tudo. E chegou um período em que a minha empresa tinha 24 pessoas trabalhando para mim. Período integral. E eu estava ganhando muito dinheiro, prosperando muito. Comprei uma casa, comprei uma segunda. Eu achei que eu estava por cima da carne seca, né? Sempre servindo a Deus, sendo obediente a Deus, sempre dando dízimo, ofertando, abençoando pessoas. E aí a gente pensa assim, eu estou fazendo tudo certinho, né? E aí quando veio o crash de 2007 para 2008, eu simplesmente perdi tudo. Eu saí de uma casa de 3.800 square feet, com piscina, com jacuzzi, com tudo mais. Tem um rádio aí falando aí. E eu saí dessa casa
E eu fui morar, eu, minha esposa e meus 2 meninos, em um quarto em Chicago. E eu me decepcionei muito com Deus. Eu preciso ser honesto com vocês. Eu fiquei muito revoltado, muito indignado com Deus. Primeiro porque eu achava que aquilo foi injusto, que eu não merecia. Porque, como eu disse, eu estava servindo a Deus. Eu não tinha enriquecido, virado as costas para Deus, agora não quero mais nada. Não, eu estava servindo. A gente tinha um small group que funcionava na nossa casa. Tinha 30, 35 pessoas, a gente fazia batismos. Eu fazia parte de uma igreja americana, mas tinha esse grupo brasileiro na nossa casa. Evangelizava, eu reunia os meninos que trabalhavam comigo. Toda sexta-feira a gente almoçava junto. Eu pregava a palavra de Deus, as pessoas se convertiam ali. Muitas delas iam para esse grupo. E quando tudo isso aconteceu, eu bloqueei. Falei, Deus, como que pode? Como é que o Senhor pôde fazer isso comigo? E essa foi uma grande decepção. A outra, uns 2 anos atrás, lidando com uma série de dificuldades e problemas financeiros no trabalho, né? Problema de documento, impossibilidades. E eu recebi uma carta do meu filho mais velho, em que me jogou na lona mesmo. Me decepcionou muito. Eu coloquei tudo num grande pacote. Falei assim, minha vida tá um lixo. E eu entrei numa depressão muito profunda. Já falei isso aqui antes. De realmente pensar em me matar, em tirar minha vida. De realmente sumir, abandonar minha família, abandonar tudo. Porque aquilo doía muito. E, novamente, eu me decepcionei com Deus. Eu estou falando isso só para dizer, queridos, de algumas delas. Outras pequenas. Outras com pessoas, outras com situações, né? E um livro que de tempo em tempo eu acabo voltando para ele, né? O Felipe Yancey, ele escreveu um livro chamado Decepcionado com Deus. E ele fala a respeito de 3 perguntas que ninguém ousa fazer em voz alta. A primeira, será que Deus é injusto? A segunda, será que Deus está em silêncio e está calado e Ele não está me ouvindo? E a terceira, Deus está escondido. Eu não consigo ver Deus na minha situação e na minha vida. O grande teólogo Agostinho ficava intrigado com o fato de Jesus não ter curado todas as pessoas. Aqui já é um outro. Ele lia o Velho Testamento e ele entendia que o Velho Testamento, porque era baseado na lei, então as pessoas recebiam de acordo com aquilo que eles mereciam. Mas aí ele começa a estudar o Novo Testamento, os Evangelhos, e ele percebe que Jesus, às vezes, no meio de uma multidão, ele curava uma pessoa e os outros enfermos não eram curados. Um exemplo disso está em João capítulo 5, quando um paralítico há 38 anos está do lado do tanque de Betesda. E esse talvez fosse o que menos merecia. Sabe por quê? Ele nunca nem tinha ouvido falar quem era Jesus. Ele não precisou fazer nada. Ele não precisou ter fé, ele não precisou crer, ele não precisou absolutamente nada. Ele estava ali, Jesus veio e se aproximou dele. Como se dissesse, hoje é teu dia, cara. Você não está pedindo para mim, você quer que alguém te coloque nesse tanque, mas eu vou fazer. E a Bíblia diz nesse texto que existia uma multidão de enfermos. Mas Jesus curou um e saiu. Não é incrível? E a gente pode pensar com a nossa mente humana e natural e dizer assim, Deus é injusto. E os outros? Que talvez estavam ali, talvez não há 38 anos sofrendo de alguma coisa, mas há alguns anos, passando
lutas e dificuldades com uma enfermidade. E ele menciona também João Batista, um profeta, um homem de Deus, um cara que era crente de verdade, ser decapitado tão jovem. Esses são pequenos exemplos que levam a gente a pensar assim: Deus é injusto? Estou citando aqui alguns, né? O rabino Harold Kushner, ele assumiu a sua posição no seu best-seller When Bad Things Happen to Good People, após o seu filho morrer. Ele acreditava o seguinte, que Deus deveria recompensar aqueles que fazem o bem e punir aqueles que fazem o mal. Seria fácil se fosse assim, né? O problema que eu vejo, queridos, é como nós reagimos às decepções. Como nós enfrentamos, como nós passamos por isso. Será que a gente consegue superar ou não as decepções e as frustrações da vida? Porque algumas delas, como eu disse, são pequenas. A gente fala assim, isso aqui não dá nada. Pisou na bola, tá bom, eu te perdoo, tá tranquilo, vamos bola pra frente. Mas tem algumas que deixam marcas e traumas extremamente profundos na nossa vida e na nossa alma. E que se a gente não cuidar, a gente vai ao longo da nossa vida toda carregando essa dor no nosso coração. Essas memórias, essas lembranças que a gente não consegue administrar. E que a gente começa a reagir em relação a determinadas coisas na nossa vida que a gente nem sabe o porquê e como, mas está relacionada a essas decepções. Quem já ouviu a frase, que decepção, hein? Desde pequeno, né? Que decepção, hein? Eu confiei tanto em você, eu esperei tanto de você e é isso que você faz? Ou essa, você me decepcionou muito. É dureza ouvir isso, né? Você me decepcionou muito. Eu esperava muito mais de você. Ou você já viveu alguma experiência onde você colocou a sua confiança, a sua expectativa em alguma coisa ou em alguém? Acredito que a grande maioria, não é verdade? Agora sim. Agora minha vida vai mudar. Agora minha vida vai melhorar. A grande ilusão dos séculos, eu vou me casar e tudo vai ser uma maravilha. Porque a gente coloca muita expectativa no cônjuge, achando que é dali que vai sair a nossa alegria. É dali que vai sair a nossa satisfação. É uma das coisas, não é? Às vezes para alguns são os filhos. Quando eu tiver meu filho, meu Deus, minha vida vai ser tremendo, né? Para outros, quando eu me formar. Para outros, quando eu pegar o meu diploma. Para outros, quando eu tiver com a minha empresa. Para outros, quando eu enriquecer. Para outros, quando eu tiver dinheiro e uma casa e isso e aquilo. E a gente coloca um monte de expectativa na nossa vida, achando que aquilo ali sim vai ser o supreme da nossa vida, né? Vai ser a melhor coisa que vai acontecer na nossa vida. E quando a gente chega lá, ou quando a gente enfrenta algumas coisas que dizem assim, não é nada disso. Você está redondamente enganado. E você coloca essa expectativa e essa esperança e de repente tudo desaba. O chão parece que sai debaixo de você. Tudo desmorona. Tudo que você esperava vai por água abaixo. Agora me vai uma outra pergunta. E você, hein? Já decepcionou alguém? Eu gosto sempre de mudar, eu vou alimentando, a pessoa vai se vitimizando e vai ficando assim, eu sou um coitadinho, né? Mas a gente esquece
que é ruim pra caramba também, viu? E que a gente decepciona muito, que a gente magoa muito, que a gente entristece muito. E é uma outra coisa que a gente precisa aprender a superar, sabia? Porque às vezes a gente não se perdoa por isso. Algumas considerações. Isso é um fato. Todos nós passaremos por decepções e frustrações. É uma ilusão acreditar que nunca seremos decepcionados ou frustrados. É uma ilusão, uma utopia. E aqui vai. Alguns dizem que Deus nunca vai decepcionar ninguém. Eu pergunto isso para os jovens direto. Você acha que Deus pode te decepcionar? E a maioria fala, não, pastor, jamais. Jesus é perfeito, Jesus é maravilhoso, Jesus é amor. Por que ele vai decepcionar alguém? Nunca. E eu acredito que sim, sabe por quê? Se a sua vontade não estiver 100% alinhada com a dele, você vai se decepcionar. Se a sua vontade não estiver 100% alinhada com a vontade de Deus, você vai se decepcionar com Deus sempre. Você quer ver? Olha só, eu coloquei alguns textos aqui. Em João, capítulo 19, do versículo 16 ao 22, o jovem rico, ele chega para Jesus e pergunta, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Para obter a vida eterna? E Jesus dá a lista. Ame o Senhor Deus acima de todas as coisas. Ele fala, ó, faça isso, obedeça pai e mãe, né? Ou honre, aliás, pai e mãe e tal. E o menino pega e enche o peito e fala, tudo isso eu já estou fazendo. Eu sou o cara, bicho. Né? Deixa com o Beck. Aqui, I got this. E aí Jesus fala para ele o seguinte, mas você quer ser perfeito? O menino quer. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Olha que decepção, Jesus. Que decepção, sinto muito, mas isso eu não vou poder fazer. Você vai me desculpar, eu vou ficar te devendo essa. E o menino foi embora triste, decepcionado. Porque ele achou que dizendo que ele já estava fazendo tudo, seguindo tudo que Jesus disse, Jesus ia aplaudir ele e falar, muito bem, rapaz. Né? Você é demais. Mas ele sai dali frustrado e decepcionado. Mateus 16, 23. Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, quem dizes que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus dá um elogio a ele, né? Fala assim, olha Pedro, bem-aventurado tu és, porque não foi carne que te revelou, mas o Espírito de Deus. Né? Ficou todo feliz. Mas daqui a pouco Jesus começa a dizer o seguinte, olha, convém que o Cristo padeça. E ele vai passar por isso, e isso, e isso e aquilo. Não, não vai não. E o que Jesus fala para ele? Arreda-te para trás de mim, Satanás. Será que Pedro ficou um pouquinho decepcionado com Jesus? Fala, poxa, agora mesmo ele me deu um elogio e agora eu recebo uma pancada dessa. Por muito menos os irmãos vão embora, né, pastor? Eu queria ler Jeremias, um outro texto interessante aqui. Jeremias 17, versículos 5 a 7. Isso mesmo. 5 a 9. Diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra
salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha aqui, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só até aqui. O coraçãozinho é extremamente enganoso, queridos. A gente acha que a gente está fazendo certo, a gente acha que a gente está indo no caminho, na direção correta, mas aqui o nosso coração leva a gente o tempo todo a se enganar e a se decepcionar. Porque a gente confia muitas vezes no nosso coração. A gente vê ao longo da Bíblia todas exemplos de decepções. Vou dar alguns exemplos rapidamente aqui. Abraão. Imagina Abraão esperando o filho dele. 25 anos. E finalmente vem um menino e fala, Deus vai e fala para ele, agora sacrifica o rapaz. A decepção, a frustração da espera e depois do pedido de Deus para fazer com que ele sacrificasse o filho. A gente vê José, você já pensou? Cheio de sonhos. Eu vou reinar sobre tudo, sobre todos. Deus dando sonho, Deus dando visão. E acontece o quê? Completamente o oposto. Os irmãos o vendem, tentam matar, né? Mas depois acabam vendendo. Ele se torna escravo. Depois ele se torna injustiçado. A mulher acusa ele. E ele vai para uma cadeia. Será que ele se decepcionou com Deus ou não? Jacó fez um deal com o sogrão Labão, né, o tio. Falou assim, olha, eu sou apaixonado por Raquel. Ela é a mulher dos meus sonhos. Tá bom, trabalha aí 7 anos e a gente resolve essa parada. Aí depois, 7 anos se passam e vem Lia. Olha que decepção. Ela tinha farol baixo. Olho meio cansado. Hoje não teria problema, né? Eu faria um botox na moça. Mas na época não tinha recurso, não. Ele falou, mas não era essa. Você me decepcionou, Labão. Imagine 7 anos. É tempo, hein? Resolveu o problema depois, né? Moisés. Você imagina passar pelo que ele passou, viver o que ele viveu. Fala, tá vendo essa terra aí, Moisés? Coisa linda, hein? Só que você não vai entrar, meu irmão. Meu filho ficou argumentando comigo e disse que isso não foi uma decepção. Não sei como. Eu morreria de decepção. Eli, uma decepção tremenda com seus filhos. Saul, de ter sido rejeitado. Davi, de ter sido ungido rei, logo como novinho, 13, 15 anos de idade. E passar pelo que passou até se tornar rei. Elias, ser usado por Deus poderosamente. Ali em 1 Reis, capítulo 18, milagre, fogo descendo e aquela coisa toda. E de repente, por causa de uma ameaça, ele vai embora, entra numa depressão e fica extremamente decepcionado. Ana, já pensou a decepção de Ana? Ano após ano, Penina zoando dela, zombando da cara dela. Depois Deus acaba honrando a vida de Ana. Jeremias foi tão decepcionado que ele escreveu um livro chamado Lamentações. Essa minha vida é só decepção. Pancada. Jonas
E esses são apenas alguns. Sei que é muito difícil, mas precisamos tentar enfrentar a decepção e a frustração como a oportunidade de crescer e melhorar, de aprender e ter isso como um desafio na nossa vida. Amém. Geralmente a gente dá alguns pontos do que fazer para superar alguma coisa, né? Eu quero fazer o oposto. Eu quero te dar algumas coisas aqui, alguns pontos do que não fazer. Se você quer vencer, se você quer superar a decepção e a frustração na tua vida, não faça essas coisas aqui que eu vou falar. Vamos lá? Número 1. Colocar muita expectativa em pessoas, coisas ou situações. O que vai me dar, o que vai me suprir, o que vai fazer, o que vai acrescentar. E com isso, queridos, eu não estou dizendo que você não pode ter metas. São duas coisas distintas aqui. Não significa que você não tenha que ter propósito, que você não tenha que ter uma visão a respeito das coisas. Eu quero isso, eu vou conseguir isso, eu vou fazer isso. Mas não coloque essa expectativa tão grande, achando que quando você conquistá-la, tudo vai se resolver na sua vida. Abaixe suas expectativas. É melhor você se surpreender do que você se decepcionar. Às vezes, como eu disse, colocamos muita expectativa nos pais, nos filhos, no cônjuge, no namorado, nos líderes, no boss, no coach, nos pastores, até em você mesmo. Será que você já se decepcionou com você? Fala, cabra ruim, hein? Expectativa com a igreja, com diploma, com trabalho, com dinheiro, com sucesso, com poder, com as coisas materiais ou com alguma conquista. A segunda coisa, você quer continuar decepcionado e frustrado? Coloque o teu foco nas coisas negativas. Você vai ver para onde que vai a sua decepção. Porque tem gente que pensa num povo pessimista. Você conhece alguém? Sem se manifestar muito. Coisa difícil é se relacionar com gente pessimista. Ó vida, ó azar, ó... Né? Nada vai dar certo. Você quer continuar decepcionado e frustrado? Foque nas coisas negativas. Foque nas coisas que não estão dando certo. Foque naquilo que você não tem. Naquilo que você não conseguiu ainda. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, que nós devemos pensar em coisas boas. Amém. Vamos ler? Olha só. Deixa eu separado aqui para ficar mais rápido. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Você quer viver decepcionado, frustrado? Pense em lixo, pense em porcaria, para você ver o buraco que você vai entrar. Você tem que repreender pensamento negativo, querido. Eu preciso pensar em coisa boa. Amém? Lamentações de Jeremias 3:21 diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém. Glória a Deus. Aquilo que alimenta a sua fé. Aquilo que aumenta a sua esperança. Amém. Se você não fizer isso, meu querido, você vai se afundar cada vez mais em decepção e frustração. Você precisa colocar o seu foco em algo que alimente a sua fé. Amém. E a sua esperança. Amém. Eu tenho um bloqueio
bloqueio quando alguém vem falar assim, coisa não vai dar certo, esse negócio aqui não funciona. Eu já dou uma bloqueada. Dá vontade. Sai, Satã. Colocar muita expectativa. Focar no negativo. Terceiro, fazer comparações. E hoje com social media, esse aqui é disparado. Você quer continuar decepcionado e frustrado? Fica só no Facebook. Fica só no Instagram. Eu não tenho nada desses negócios aí. Eu sou o pastor de jovem mais jacu que existe. Eu não tenho. Eu tenho o Facebook junto com a minha esposa. Ela que administra, ela que posta, ela que... raríssimas as vezes que eu vejo alguma coisa. Não tenho Instagram. Tenho Twitter para seguir um doidinho ou outro. Para ouvir o Bolsonaro. Não tenho social media. Para mim é o suicídio do povo. É o centro, a central de fofoca do planeta tá ali. E aí a pessoa fica lá, ai meu Deus, olha só ela, olha só ele, olha onde que eles estão, olha onde que eles estão comendo, olha onde que eles foram viajar, olha que carro comprou, olha que casa. Vai comparando, meu irmão, para você ver que buraco que você vai entrar. Comparação. Você quer vencer, superar a decepção e a frustração? Sai fora disso. Equilibra isso. Não estou falando que você precisa largar a mão. Não, mas maneira. Não fica igual um doente, não. Acordou, já vai igual um desesperado. O que aconteceu de ontem para hoje? Na China é de dia, né? Fazer comparações. Olha o que ele tem, olha o que ele faz, olha o que ele é. O perigo da inveja. A palavra de Deus fala em vários textos, queridos, para a gente cuidar com a inveja. Salmos capítulo 37 fala sobre isso. Não tem inveja de ninguém, não tem inveja do ímpio. E é o que mais me chama a atenção. Salmo 73. Salmo 73 é impressionante. Vamos dar um pulinho lá? Aí, sim. O pastor acabou o culto cedo de semana passada. Eu vou ficar nervoso. 73. Cadê? Eu só quero ler alguns aqui. Versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Agora olha por quê. Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, inédio. Né? Versículo 12. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha só, 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Vamos parar aqui. Isso aqui era Asaf, queridos. Era levita. Era o homem responsável pelo louvor do templo. Você já pensou? Era um homem que tinha relacionamento profundo com Deus. Ou pelo menos deveria. E ele fala abertamente. Os meus pés quase resvalaram. Porque eu invejei o ímpio. Ele chega a falar assim, em vão eu me guardei na pureza. Em vão eu guardei o meu caminho. É como se dissesse assim, não vale a pena ser crente. Não vale a pena tentar viver uma vida de santidade. Não vale a pena. Não compensa.
Mas olha que coisa linda aqui, ó. Versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei ao fim deles. Olha a visão dele mudando de foco. Até aqui, ele estava olhando para o ímpio, para aquilo que o ímpio tem, que ele não tinha. E que é o pior. Poxa, esse miserento que nem serve a Deus, que nem tem aliança com Deus, que nem tem compromisso com Deus, está muito melhor do que eu. Olha para mim, que estou aqui, pagando preço, servindo a Deus, procurando fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Até que entrei no santuário de Deus. É aqui que vem um discernimento para nós. É aqui que redireciona a nossa vida e fala assim, para de pensar nisso. Para de pensar em vaidade, em futilidade, em coisa que não tem nenhum valor, nenhuma importância. Tira os olhos disso. E coloca os seus olhos naquilo que importa, naquilo que interessa, naquilo que tem realmente valor. Outra coisa, se você quer viver decepcionado e frustrado, faça o que eu fiz. Coloque tudo num pacote. Fala assim, minha vida está uma porcaria. Você vai ficar bem decepcionado, bem frustrado. Porque a gente tem que aprender a observar a nossa vida em áreas, em partes diferentes. Isso ajuda muito. Você olhar, por exemplo, a sua vida material. Tá bacana, dá pra... tô bem. A minha vida financeira, minha vida profissional, nos meus estudos, no meu ministério ou na igreja, minha vida espiritual, o meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos. Agora, se você pegar e falar assim, ó, tá tudo aqui junto, eu vou chacoalhar isso aqui e fazer uma vitamina, aí talvez o resultado vai ser amargo. Mas quando você separa, você fala, cara, eu não tenho que reclamar disso não. Nada tá me faltando. Deus está suprindo. Deus está cuidando disso. Eu tenho muita gente boa do meu lado. Eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Comece a olhar para as coisas boas. Amém. Não coloque tudo no mesmo bolo. Outra coisa, você quer viver decepcionado? Consequência disso? Seja ingrato. Seja ingrato. Eu falava para os jovens ontem a respeito de um dos pecados que fez com que o povo de Israel não entrasse na terra prometida. Foi a ingratidão, a reclamação, a murmuração. A gratidão, queridos, não é nenhum... talvez em todos as conferências, os livros de autoajuda, vai dizer isso para você. Mas talvez seja uma das coisas que realmente faz a diferença na nossa vida. 1 Tessalonicenses 5 diz o quê? Que nós devemos de ser agradecidos em todas as coisas. Amém. Em todo o tempo. Queridos, a gratidão produz satisfação e alegria no seu coração. Amém. Você agradecer pelas mínimas coisas. Eu, às vezes, eu não sei se é porque eu fui pobre muitos anos na minha vida, mas eu agradeço a Deus pelas mínimas coisas. Quando eu tomo banho na água quente, eu falo, Jesus, obrigado. Quando eu entro suado dentro da minha casa, o ar-condicionado, Jesus, obrigado. Obrigado porque tem comida, obrigado pelas mínimas coisas. Só que, de novo, é muito mais fácil olhar para aquilo que a gente não tem. É muito mais fácil olhar para aquilo que a gente não está sendo suprido do que olhar a infinidade de coisas que a gente tem. A gente está nesse país aqui e a lista vai embora. Mas você quer viver em decepção e frustração? Seja uma pessoa ingrata. Outra coisa, você quer viver na decepção e frustração? Tire o seu foco de Deus. Como eu disse, começa só a observar as coisas naturais da vida. Só comece a olhar no terreno, no plano terreno, para você ver o que acontece. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim,
Se nós esperássemos por Cristo só para essa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Se você basear e nivelar sua vida somente por aquilo que você tem aqui, meu chapa, você está fadado a realmente ser miserável. Deixe de priorizar Deus, deixe de amá-lo, deixe de buscar Ele em primeiro lugar. Olha só Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Colossenses 3:2. Começa a pensar um pouquinho no eterno. Começa a pensar um pouco na sua vida espiritual. Começa a pensar naquilo que realmente tem importância e tem valor na sua vida, que é a sua salvação e o seu relacionamento com Deus. E agora, para encerrar, eu gostaria de deixar alguns textos com você. Salmos 42:11. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha isso aqui, Colossenses 3, de 23 a 25. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Jeremias 29, 11 a 14. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu quero usar 2 versículos aqui para a gente orar. Ontem eu preguei até quando, para os jovens? Until when? Fiquei até assim bem balançado no que eu ia pregar hoje. Salmos 13, de 1 a 2. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Jó, capítulo 19, versículo 2. Até quando me afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Queria te chamar a atenção e pedir a você que você se coloque de pé agora. Queridos, como eu disse, eu sei que todos nós já vivemos e passamos decepções. Algumas superadas, mas outras não. E talvez alguns aqui estejam carregando essa dor profunda no coração. Você quer dizer, Deus, você conhece a minha história. O Senhor sabe o quanto essa decepção, essa traição machucou meu coração. Talvez te impede de continuar, talvez te impede de confiar de novo.
talvez te impede de tentar de novo, porque você já foi decepcionado tantas vezes, que você já se decepcionou tantas vezes. Ou talvez no meio de tudo isso você diga: Senhor, eu já decepcionei muita gente e eu quero te pedir perdão. Quero fazer o possível para acertar isso. E talvez você seja como o salmista. Você quer dizer a Deus hoje: até quando? Até quando, Jesus? Até quando que eu vou aguentar? Até quando que eu vou superar isso? Suportar isso? Feche os teus olhos, querido. Espírito Santo de Deus nos assiste em nossas fraquezas. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse Deus e esse Espírito Santo está aqui hoje para te ajudar a superar tudo isso. Eu queria te convidar a você vir aqui à frente, queridos. Você que está com o teu coração apertado. Você que de tempo em tempo você sente essa dor e fala: eu sei que é consequência disso. Às vezes até mesmo no ministério você se decepcionou líder, com o pastor, com a igreja. Isso te bloqueou. Mas você quer vencer hoje isso? Você quer vencer esse trauma hoje? Ou se a chuva vem, quando estou mal, então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Será sempre Deus que sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias, aleluia, Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, será
despeito daquilo que a gente viveu, a despeito daquilo que a gente passar na nossa vida, a despeito, Senhor, das decepções e das frustrações. Mas nós nos aproximamos, Senhor, do Teu trono de graça. Clamamos e suplicamos, Senhor, pela Sua misericórdia sobre nós, Jesus, pela Tua cura, pelo Teu bálsamo, Senhor. E nós suplicamos, Jesus, até quando? Até quando? Tira, Senhor, essa dor, tira, Senhor, esse trauma. Cura, Jesus. Dá força, Senhor, para vencer, para superar isso. Dá força para perdoar, para liberar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nosso Consolador. Eu sei que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Muito obrigado pelo Teu sustento, Jesus. Teu sustento em todas as áreas. Porque Tu és o nosso bom pastor. Tu és o nosso paizinho, paizinho. Abba, Pai. Te glorificamos, Te louvamos. Amado da nossa alma. Nosso bom tesouro. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença em nós. Amém e amém. Diga para o irmão que está do seu lado, Ele sempre será Deus na sua vida. Independente de qualquer coisa. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.